Antes da gente seguir aqui, fazer o registro. Presidente Donald Trump, atenção, e já Priscila Asbeck. Já vamos agora? Maravilhoso. Amamos muito um jornal ao vivo. A gente já volta com toda a turma aqui para tratar dessas questões do Ministério da Fazenda, IOF, que é esse imposto, em cima de operações financeiras. Seguinte, o que está acontecendo neste momento? O presidente dos Estados Unidos recomendou, e aí queremos compreender contigo, Asbeck, como assim recomendou? Tarifas de 50% sobre os produtos da União Europeia. E, detalhe, ameaçou também tarifar a Apple se a empresa não começar a fabricar os celulares que vende para os americanos nos Estados Unidos. E essa tarifa para a Apple seria de 25%. Olha, minha amiga, tem gente que começa a sexta-feira do serviço, que é tipo assim, casual day, né? O dia tranquilo. Não para quem é jornalista. Nos conte o que está falando Donald Trump. Pois é, Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump hoje acordou com a corda solta, tá tweetando, tá colocando posts na sua rede Truth Social e mais uma vez está voltando a elevar o tom da sua guerra comercial, direcionada dessa vez à União Europeia. Então ele fez uma postagem na sua rede, na Truth Social, dizendo que está recomendando uma tarifa de 50% sobre mercadorias da União Europeia, citando a falta de progresso nas negociações com os europeus. Ele disse nesse tweet que as poderosas barreiras comerciais, impostos, penalidades corporativas ridículas, nas palavras de Donald Trump, também falou sobre barreiras não monetárias, ou seja, ele fala tanto dos impostos quanto de outras restrições ao comércio impostas pela União Europeia, e ele diz que são ações judiciais injustas e ações injustificadas contra empresas americanas que levaram a um déficit comercial com os Estados Unidos de mais de 250 milhões de dólares por ano, um número inaceitável. E aí ele fala sobre esse número, Elisa, mas eu estava vendo inclusive os dados do Departamento de Comércio americano. Na verdade, o déficit entre os Estados Unidos e a União Europeia no ano de 2024 ficou em 235 bilhões. Então talvez tenham faltado alguns zeros ali na postagem de Donald Trump, mas então esse déficit de fato que Donald Trump já vinha apontando desde quando anunciou o tarifaço lá naquele dia da liberação, que foi um dia que ele anunciou diversas tarifas para vários países, com aquela tabela fatídica que todos nós acompanhamos muito. Depois ele recuou nessas tarifas e ele colocou aquela tarifa base de 10% de uma forma geral. A tarifa que ele tinha pensado inicialmente para a União Europeia, quando ele anunciou o tarifaço, era de 20%. Portanto, essa recomendação que ele faz de uma tarifa de 50% torna esse imposto sobre importação ainda maior e mais pesado do que essa tarifa que tinha sido inicialmente anunciada durante o tarifaço. Também houve outros vai e vens nessas ameaças de tarifas de Donald Trump em relação à União Europeia. Eu lembro sobre, por exemplo, as bebidas alcoólicas. Então, quando Donald Trump anunciou que ia tarifar os produtos europeus 20%, a União Europeia respondeu também dizendo que impor tarifas sobre o bourbon, sobre o uísque americano. Donald Trump, então, de 50%. Donald Trump, então, disse que ia tarifar as bebidas alcoólicas da União Europeia em 200%, mas depois ambas as partes recuaram e as bebidas alcoólicas chegaram a ficar fora dessa guerra de tarifas. A ver, então, se essa recomendação desses 50% vai seguir ou não. Já há reação, inclusive, Elisa, de jornalistas do mundo todo questionando os seus respectivos países ali na União Europeia, se vai haver uma resposta dos governos. Eu faço parte do grupo do governo da França e os jornalistas já perguntando se o Palácio do Eliseu, por exemplo, tem alguma resposta em reação de Donald Trump. E aí, como você disse, Elisa, também há essa ameaça sobre a Apple. Donald Trump esteve no Oriente Médio na semana passada, falou que não está satisfeito com o Tim Cook, que é o CEO da Apple, e aí ele falou que também está pensando em uma tarifa de 25% sobre os produtos da Apple, se a Apple não internalizar a sua produção de iPhones. A Apple, que tem feito a fabricação dos iPhones na China, na Índia, passou uma boa parte da produção para a Índia, depois que houve esse início de guerra comercial mais direcionada anteriormente
a China e agora, então, Donald Trump se volta para a Apple e há relatos, inclusive, de bastidores, Elisa, só para voltar com você, de que Tim Cook esteve, inclusive, na Casa Branca na terça-feira para tentar conversar com o Donald Trump sobre isso. Ô Priscila Asbeck, até me tira uma dúvida sobre isso, que quando a gente fala de iPhone, já gera ali uma atenção de muita gente que ou tem o iPhone ou gosta dos produtos da Apple. Por quê? Quando rolou esse papo inicialmente dos embates com a China, ficou aquela atenção de nosso iPhone vai ficar mais caro para os norte-americanos. Até aquele papo de não sei quem enviou um avião cheio de iPhones antes que começasse a valer a taxação e tudo mais. Só tira essa dúvida pra gente. Na vida real, nos anúncios que você vê por aí, não sei, às vezes eu abro o jornal, o preço por aí continua o mesmo ou tem havido uma diferença de preço do iPhone? Se você lembrar, viu, que eu estou te perguntando aqui totalmente na surpresa. Pois é, Elisa, houve um aumento sim nos preços por causa desses itens eletrônicos, só que houve também algumas mudanças. Então, primeiro Donald Trump tinha colocado aquela tarifa enorme sobre os produtos chineses, sobre itens que vinham da China. Começou aquela guerra que chegou a tarifas de mais de 100%. Depois essas tarifas ficaram em 30%. Então, o que os fabricantes já estão dizendo é que, de fato, alguns produtos já têm um certo aumento de custos. Eles tentam represar esse aumento de custos e não passar esse aumento de custos para os consumidores. Lembrando que a tarifa que ficou estipulada depois do recuo de Donald Trump é uma tarifa geral de 10%, mas para os produtos da China de 30%. Houve também ali algumas isenções em relação aos produtos eletrônicos que vêm da China, justamente por causa desse impacto que haveria sobre o iPhone. Mas como você disse, Elisa, também Donald Trump não, a Apple pediu que várias remessas chegassem de iPhone, fez encomendas de iPhones para a Índia, por exemplo, inclusive falando com autoridades portuárias para que esses aparelhos chegassem mais rápido aqui nos Estados Unidos antes que essas tarifas fossem impostas. Então, muitas pessoas aqui nos Estados Unidos chegaram aí às lojas da Apple quando essas tarifas foram anunciadas, justamente para conseguir comprar o iPhone antes desse possível aumento de preço.